Por que o desarme da fonte chaveada, quando ocorre por aquecimento excessivo, não é facilmente detectado pelo técnico? Qual é o principal componente que, estando com defeito, vai causar o desarme por sobrecorrente quando o notebook consome mais? Você sabe como funcionam os circuitos de proteção de saída da fonte quando utilizam amplificadores operacionais? Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Marque o sininho para receber o aviso sempre quando eu postar novos vídeos e deixe o seu like no vídeo, porque hoje você vai entender de uma vez por todas como funciona o circuito de proteção de uma fonte chaveada. Vai descobrir quais são os 3 tipos de desarmes em um conversor DC-DC e vai saber analisar os defeitos a partir desse entendimento. O que eu vou ensinar vai te ajudar a descobrir o defeito de uma forma muito mais rápida, te levando a um outro nível técnico, o que vai aumentar consideravelmente seus lucros. Todas as fontes de alimentação chaveadas, popularmente chamadas de conversores DC-DC, possuem circuitos de desarme ou circuitos de proteção que são relativamente complexos e exigirão do técnico uma capacidade enorme de análise, desde os resistores até os amplificadores operacionais, também conhecidos como op-amps. E tenho certeza que assistindo esse vídeo até o final, você vai adquirir conhecimentos que irão agregar um valor enorme e te levarão a compreender como funciona um circuito de proteção, o que é um verdadeiro desafio para a grande maioria. Vou te ensinar a fazer os cálculos nas malhas de resistores sem necessitar usar aquelas fórmulas difíceis ensinadas nos cursos técnicos ou faculdades, como as leis de Kirchhoff, Thevenin, Norton, que são muito importantes, mas que no dia a dia não ajudam em nada ao técnico de bancada. Você vai descobrir que na minha metodologia, aprender a fazer cálculos simples será fundamental para você ganhar o entendimento do que os resistores farão nos circuitos de desarme. Também nesta aula, vou ensinar o funcionamento básico dos amplificadores operacionais de uma forma bem objetiva, porque não daria tempo para abordar todo o conteúdo que estudamos a fundo mesmo, no módulo 4 do curso Especialista em Análise de Defeitos da CTA. Mas eu garanto que este básico já vai dar condições da sua análise prosperar, até encontrar o defeito. Este é um circuito com pouco mais de 15 componentes. E como disse no vídeo anterior, se você não assistiu, ele está aqui, ó. Tentar analisar o amplificador de erro medindo os componentes em escala ômica quando a fonte não funciona é uma verdadeira loucura. Chega a ser insano. Você consegue perceber que isso é como uma muleta para o técnico que não tem uma compreensão detalhada do funcionamento de cada uma das partes do circuito? Se você quiser crescer como técnico, vai continuar insistindo em usar a escala ômica? Ou vai decidir hoje começar a estudar como funcionam os componentes e como funcionam os circuitos eletrônicos? Somente assim você se tornará um melhor técnico que vai reparar mais em menos tempo e aumentar significativamente seu lucro. E aí, qual vai ser a sua decisão? O que vai fazer daqui para frente? Continuará usando essa muleta da escala ômica nas suas análises? Espero que não. Se depender de mim e se você continuar me seguindo aqui neste canal, eu vou te ajudar a largar dessa muleta.
e você só vai usá-la de vez em quando. Vou te contar uma história que aconteceu em 1995, quando costumava visitar uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Como gostava e gosto de caminhar, numa das minhas andanças matinais naquela cidade, acabei passando por uma assistência técnica e resolvi prosear com o técnico. O José, nome fictício, era um senhor de cabelos grisalhos, tinha uma estatura média e era magro, aparentando ser uns 20 anos mais velho que eu. E, supostamente, muito mais experiente na bancada. Lembro que ele costumava fumar seu cigarrinho de palha e era uma figura muito engraçada. Na primeira vez que estive na assistência dele, acabamos nos tornando amigos e ele me falou que tinha um televisor Philips com defeito na fonte e que já tinha trocado tudo. Daí falei para ele, se já trocou tudo, não posso fazer mais nada. Mas dá uma olhada aí, quem sabe você vê algo que não vi. Disse esperançoso. Ok, mas vou dar uma olhada no esquema e você fica no aparelho, pois como já trocou tudo, fica muito mais fácil de encontrar as peças no circuito do que eu estando lá. Comecei pedindo para ele medir a tensão da saída da fonte, e ela estava baixa, com 30 volts. Em seguida, pedi para que me informasse quais eram as tensões na base e no coletor de um transistor do setor do circuito de proteção. E estavam, respectivamente, 0 e 3 volts. Concluí então que o transistor estava em condução entre coletor e emissor, mas sem a devida polarização de base. E disse a ele, o senhor pode trocar esse transistor, porque ele está com fuga entre coletor e emissor. Ele ficou meio desconfiado, mas retirou o componente e, medindo na escala ômica, me disse, Mário, aqui está dizendo que ele está bom. E de pronto falei, não, está com fuga entre coletor e emissor. Pode trocar que eu garanto. Pode colocar um BC548 comum e não importa a letra. Ele trocou o componente, para sua surpresa, o aparelho voltou a funcionar perfeitamente. Mas aí ele voltou a insistir, mas Mário, aquele transistor estava bom. Se tivesse com fuga, eu conseguiria pegar com um multímetro na escala ômica. Daí fui para a bancada, porque até então eu estava analisando no diagrama esquemático. E ele era quem estava na bancada. Deixa eu ver. Para minha surpresa, o transistor que estava no circuito, e com provável defeito, era um BC558 e não um BC548. Para os que estão familiarizados, você sabe que um BC548 é do tipo NPN e o 558 é do tipo PNP. O que foi que aconteceu então? Foi feito pelo José uma substituição equivocada, trocando a polaridade e produzindo uma condução coletor-emissor, mas sem polarização. E essa foi a razão do aparelho não funcionar. E não que ele estava com fuga coletor e emissor. Veja que, para mim, por não ter visto o aparelho na bancada e estando somente analisando o esquema, as tensões informadas pelo José me fizeram concluir que havia uma fuga no transistor. E realmente, quando ele mediu na escala ômica, o transistor estava bom. Isso é muito comum de acontecer entre os técnicos que apenas trocam peças. É o grande problema de ficar trocando vários componentes sem saber analisar um circuito. Uma hora acaba colocando um transistor errado, com a polaridade invertida. E aí você vai ficar louco até perceber o erro. E normalmente demora muito a perceber. Isso quando percebe. Desta vez, a escala ômica serviu para uma coisa, me levar a concluir que o transistor trocado anteriormente pelo José
tinha sido errado. A minha análise do defeito estava corretíssima e desvendando o mistério, não pelo além, mas pelo raciocínio lógico, a solução era colocar o transistor de polaridade correta. Provavelmente, se o José tivesse colocado o transistor correto, ele teria reparado o aparelho pelo método da tentativa e erro. Mas veja que isso não é o que significa tornar-se um especialista em análise de defeitos. Resolver problemas através do pensamento lógico e matar o defeito rapidamente. Logo, entender o funcionamento básico de circuitos e analisar de forma lógica é o que vai te levar a romper barreiras incríveis, aumentando sua produtividade e também seus lucros. Nessa área específica do circuito de desarme das fontes de alimentação, se você tiver uma visão de águia que o permita ver de cima, tendo uma visão ampla e olhando o todo, verificando as tensões de entrada, de saída, daí acaba por enxergar sua presa e num voo rasante de uma forma rápida e precisa, medindo as tensões nos pontos específicos, chega ao desfecho da ação, matando o componente defeituoso. Quando ainda estava dando aula na Esquema Cursos, lá na Santa Efigênia, eu adotei um aluno que se chamava Manuel. Eu até brincava, Manuel foi pro céu, Manuel. E até brincávamos que ele era Manetião, apelido que parecia que era um grande homem, mas na verdade ele era baixo, magrelo demais e, digamos, não muito bonitinho. É claro, tomara que ele não veja esse vídeo. Manuel entrou na escola praticamente sem saber nada de eletrônica, mas aos poucos, com muito esforço e dedicação, foi estudando, crescendo, se interessando e aos 17 anos ficou tão bom na análise de defeitos que batia nas portas da assistência técnica perguntando sem jeito: tem pepino aí para eu arrumar? Na maioria das vezes ele escutava: sai daqui, pirralho, nem trocou as fraldas e quer arrumar pepino. Mas alguns técnicos, não tendo mais o que fazer com alguns pepinos, acabavam permitindo que ele se aventurasse na empreitada. E rapidamente, sem acender vela para Nossa Senhora do Perpétuo Pepino, analisava daqui, dali e em pouco tempo trocava o componente defeituoso e pronto, mais um aparelho consertado. Pouco depois, Manuel se mudou para Ribeirão Preto e construiu sua carreira de sucesso. Para quem é dessa região, seu nome completo é Manuel Sebastião da Silva Filho e há anos é autorizado LG Premium, LG Master, tendo sido um técnico formado pela CTA com tremendo sucesso. Um grande abraço, Manuel, se você estiver assistindo esse vídeo. Saiba que eu tenho muito orgulho de você. E essa história de sucesso pode ser também a sua, pois se você decidir estudar, não importa qual idade você tenha, saiba que em muito pouco tempo você se tornará um especialista em análise de defeitos. Mas Mário, ele era novo e eu já sou velho. Não importa, mesmo sendo velho, você tem condições de mudar e é só querer. Mas se é obsoleto, realmente não terá chance de mudar seus procedimentos. E é muito provável que esteja preso a crenças limitantes. O fato é que não há limite de idade para começar uma mudança radical. Vamos juntos nessa caminhada e tenho certeza que chegará a ser um grande analista de defeitos e até de projetos. Mas Mário, e a escala ômica? Meu multímetro até travou nesse local e não quer mais sair. Posso até entender. E isso vai exigir de você uma aplicação maior, focando na assimilação dos novos conceitos. É um tempo de dor, mas como diz o filósofo, nós travamos, tudo passa, até uva passa.
Mas brincadeiras à parte, estamos falando de uma coisa muito séria, que é uma mudança de mente, e tenho certeza que ao aplicar as técnicas que eu vou te ensinar e exercitando isso, fatalmente largará a muleta da escala ômica. Mas Mário, quando eu pego um conversor DC-DC inoperante, o que eu devo fazer? Por onde eu vou começar? Vou trocar o quê? Ah, o macete é ir direto no MOSFET. E como medi-lo? Se tiver em curto, até dá para medir, mas isso teria queimado o fusível, não é? Talvez seja o circuito integrado, o gerador PWM, quem sabe? Ou os componentes ao seu redor. Será um problema de consumo ou curto na saída da fonte? Ou o circuito de controle e estabilização? E ainda temos os desarmes. Realmente, estou pensando em acender uma vela para Nossa Senhora do Perpétuo Pepino. Já que não sei por onde começar, vou fazer uma varredura de componentes, que é uma forma altamente técnica, e começando a substituir o integrado PWM. Após os eletrolíticos, depois os transistores e começar a medir os resistores. Que loucura! O jeito certo para se trabalhar com este conversor seria: o fusível está queimado? Então o MOSFET deve estar em curto. E aí devemos usar a lâmpada em série, que evitará de queimar outro fusível. O fusível está bom? E o conversor não dá tensão de saída? Então devemos primeiro colocar uma fonte no secundário com proteção de corrente ou ligada à lâmpada em série. Não havendo curto no secundário, aí sim passamos para a análise das tensões no dreno e source do MOSFET. E muitas vezes pode aparecer aqui um resistor de source aberto, pois a tensão de source estará muito alta. Daí para frente, uma análise técnica envolvendo medições de tensões e até formas de onda vai te levar à conclusão do que está ocorrendo. E claro que as informações passadas nos vídeos 1, 2 e 3 desta série de conversores DC-DC tornará sua análise muito mais fácil de ser executada. Mas agora você vai se surpreender com a análise do circuito de proteção e desarme deste conversor. Vem comigo! Então, pessoal, estamos aqui com esse nosso circuitinho, que é motivo desde a primeira aula, e, nossa, um emaranhado de peças. Tensão da rede, tensão principal retificada e filtrada, transistor MOSFET, circuito gerador de PWM, amplificador óptico da estabilização de tensão, amplificador óptico de desarme, circuito específico do desarme, tensões de saída 19 volts, enfim, é realmente um circuito bem amplo, bem grande, mas vamos verificar os detalhes agora, não esqueçam dos outros vídeos, vamos verificar os detalhes agora do nosso circuito de desarme. Então, aqui temos um pouco maior esse nosso circuito de desarme, vamos ver primeiro as interligações dele. Vejam que a fonte de alimentação retifica a fonte secundária da fonte chaveada. Então, a fonte secundária da fonte chaveada gerará uma tensão que irá alimentar nosso circuito gerador PWM, nosso circuito integrado. E ele gerará uma onda quadrada que excitará o FET. Esse FET irá chavear, criará um campo no transformador Chopper, num sentido e no outro sentido. Esse campo irá induzir tensões no secundário, que gerará exatamente a tensão que eu falei, bem como a tensão de saída de 19 volts DC altamente estabilizada. Para isso, como já dissemos na aula anterior, uma amostra dessa tensão vai ao circuito amplificador de erro, que vai fazer a estabilização da fonte. Mas agora nós vamos ver essa etapa aqui, essa etapa de desarme.
etapa de desarme. Tem um outro desarme que nós vamos ver numa figura seguinte. Esse transistor, aqui, ó, que está ligado na fonte de alimentação, mais ou menos de 12 a 15 volts, se ele saturar, vai cortar, vai entrar aqui no pino 1 do CI e internamente vai cortar completamente o funcionamento da fonte. Daqui a pouco vamos ver mais em detalhes como isso aqui, como é a parte de dentro novamente do integrado. Então vamos ver como tudo isso aqui se processa a partir da tensão de 19 volts que eu tenho aqui. Vamos fazer algumas contas específicas, mas aqui é bem simples. Em primeiro lugar, temos um NTC, aqui ó, NTC ligado à massa, quer dizer, num divisor de resistivo, onde R29 está ligado à massa. E aí nós temos um resistor de 7,5K e outro resistor de 180 ohms. E deveremos saber qual é a tensão deste ponto do circuito, deste ponto. Aí alguns vão falar assim, não, Mário, aí é 0,6 porque tem um transistor. Opa, será que esse transistor tem que realmente estar polarizado ou não? E olha que interessante, se ele estiver polarizado, levando esse ponto aqui à massa, esse LED estaria aceso. Aqui faltou, claro, um resistor, limitador de corrente, mas esse LED interno estaria aceso. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver. Vamos calcular aqui. Em 25 graus, quando vocês têm um valor de 1 NTC, no caso 7,5K, é porque a temperatura de trabalho é de 25 graus centígrados. Isso aí, a resistência interna, ela é 7,5 porque a temperatura é de 25 graus centígrados. É claro, vamos verificar se a temperatura aumentar, ou esse NTC está em alguma placa ou não, ou perto de algum componente que aquece. Se a temperatura aumentar, como é um NTC, que é coeficiente de temperatura negativo, temperatura aumenta, resistência diminui, exatamente por isso que é coeficiente negativo. Temperatura aumenta e resistência diminui. Mas vamos primeiro calcular a 25 graus aqui. Vamos ver o que nós temos. Se temos um NTC de 7,5 dividido, vamos colocar 7.500 dividido por 180, daria uma relação de 41 vezes. Como é que é? Uma relação de 41 vezes, ou esse aqui é 41 vezes maior do que esse aqui. Aí os alunos do módulo 1 vão me perguntar, Mário, você está usando a calculadora para fazer esses cálculos? Nós não podemos utilizar calculadora nem na prova final. Isso mesmo, não podem. Vocês são preparados para pensar, para raciocinar. O que eu estou mostrando aqui, para que o pessoal acredite realmente no que eu estou falando, é provando isso com a calculadora. E é claro, quando no módulo 1 eu faço cálculos com aproximações, 2, 3, 5%. Mas às vezes preciso ser bem preciso. Aqui não. Aqui se eu olhar para esse valor, comparar com esse daqui e conseguir mais ou menos ver mais perto de 40 vezes, já vai dar para calcular, a partir da tensão de 19 volts que está aqui, já dá para calcular o que eu preciso. Saber se esse transistor está cortado ou polarizado. Mas vamos lá. Então eu tenho essa resistência a 25 graus e temos uma tensão de entrada de 19 volts. Aí eu tenho 41 vezes uma vez. Vou dividir 19, que é o total que eu quero sobre esses resistores aqui. Eu vou dividir 19 por 42 vezes, que é igual, vai dar 0,45 volts. E aí, o que vocês têm a dizer? Com 0,45 volts, eu teria esse transistor polarizado ou não? Tenho certeza que vocês que assistiram a primeira série da polarização de transistor, como ele se comporta, vocês vão dizer, não, ele está completamente cortado.
Vamos esquecer por enquanto isso. Completamente cortado, então não há ligação à massa, não há ligação aqui para o negativo. Esse LED aqui interno está ligado ao positivo e está totalmente apagado. Totalmente apagado faz com que esse transistor esteja totalmente cortado. E aí o que vai valer lá dentro do integrado é a tensão básica. A tensão básica no pino 1, que é de 1,2 volts. 1,2 volts, mas lá está cortado, lá não tem ligação nenhuma, nem no positivo nem no negativo. Exatamente. Como eu tenho 5 volts interno de uma tensão de referência, passando pelo resistor de 80K interno no integrado e 24K no integrado, vai dar essa tensãozinha de 1,2 volts. É a tensão que vai estar nesse pino 1 quando aquela malha está completamente cortada, quando o acoplador óptico está completamente cortado. Então lembre-se que aqui tem uma tensão de 1,2. E aí aparece o primeiro problema. Quando a pessoa vê 1,2, acha que isso aqui deve estar com alguma polarização, né? Para dar 1,2. E essa tensão é gerada da parte interna do próprio integrado. Então, para que serve isso? Já vamos ver. Olha só. Com o aumento da temperatura 26, 30, 30 e poucos graus, 40, etc., a resistência do NTC vai diminuindo. E claro, essa tensão vai aumentando até que chega em 0,58 volts. Quando chega em 0,58 volts, esse transistor começa a ser polarizado, essa tensão cai e vai haver uma circulação de corrente pelo LED interno que vai acender, polarizar esse transistor e na polarização desse transistor elevar esse potencial desse pino. Então esse já é um grande ponto de análise. Temos 1,2 que é interno do próprio CI e quando esse transistor é polarizado a tensão sobe. Normalmente ela vai para a tensão aqui de entrada da fonte entre 12 e 15 volts. Aí ele é polarizado, essa tensão sobe, como eu falei, e vai fazer o desarme do funcionamento do gerador PWM, do oscilador do gerador PWM que excita ao FET. Então esse é o nosso primeiro detalhe do nosso circuito de desarme. A partir de um NTC e um resistor, aqui a massa, cria-se uma tensão. Caso exista aquecimento, calor, essa tensão vai subindo até que haja polarização e a fonte é cortada. Mas Mário, e se esse resistor tivesse alterado? Boa, bem colocado. Se esse resistor tivesse alterado, a fonte, quando surgir a tensão de saída, a fonte será desarmada. Ou, na verdade, ela entrará no que se chama de multiburst. Por quê? Porque quando eu corto a tensão, quando eu corto o funcionamento desse integrado e o FET para de saturar, as tensões de saída caem. Caindo aqui, vai cair aqui também, esse transistor corta. Cortando, libera a polarização. Libera a polarização e aí ele volta a trabalhar. Se eu colocar no osciloscópio, eu vou ver isso aqui, ó. Bastante pulsos, colocar aqui no gate, ou no dreno, mas com baixa intensidade, bastante pulsos, aí para, dá um tempo e dá mais umas rajadas de pulso. Mas por que ele para? Porque quando eu começo a elevar essa tensão, esse transistor já é polarizado e aí corta de novo a fonte. Que pepino, hein? E como é que eu descubro isso, Mário? Você coloca aqui na saída 19 volts e aí faz toda a análise desses circuitos. Colocar na saída desliga a fonte da rede, coloca 19 volts, você vai verificar se tem consumo excessivo ou não, sempre a fonte com a lâmpada em série. Os vídeos da lâmpada em série, o mix de vários vídeos estão aqui. E aí vocês fazem, a partir do 19, faz toda a análise desse circuito de proteção
inclusive do amplificador de erro analisado na aula anterior. Então não esqueçam disso. Por exemplo, esse resistor está alterado, eu vou colocar aqui 19. E aqui eu vou ver que a tensão, devido a esse resistor estar alterado, já está em 0,6. E o transistor saturado. Tensão de coletor baixa, polarizando esse LED. Mas para lá não está polarizado. Não interessa, você está analisando essa etapa somente. Maravilha? Então a colocação de uma fonte no secundário é essencial para analisar tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Agora vamos analisar essa segunda parte aqui do nosso circuito. A partir do... temos esse circuito com amplificadores operacionais internos. Nossa, e como é que eu analiso isso, Mário? É muito fácil. Dá uma olhada aqui, ó. Fácil, claro, que é um resumo que eu vou dar agora, porque a análise do operacional realmente não é complexa. Mas nós analisamos isso no nosso módulo 4 do curso Analista de Defeitos. Aí sim, vamos com bastante profundidade e todos os tipos. Mas aqui, como ele é apenas um comparador de tensão, vamos explicar de uma forma muito simples. Temos aqui uma entrada positiva ou não inversora e do outro lado uma entrada inversora. O que vai acontecer? Quando é um comparador de tensão, ou ele fica totalmente em nível alto, 19 volts no pino 1, ou fica totalmente em nível baixo, que é 0 volts, terra, referência terra. Então ele fica, na comparação de tensão, ele adquire ou nível alto ou nível baixo? E aí vale o seguinte pensamento. Se a tensão da entrada não inversora ela é maior, a tensão da entrada não inversora é maior do que a entrada inversora, a tensão de saída será nível alto. Repetindo, se a tensão da entrada inversora é maior do que da entrada não inversora, então eu terei na saída nível alto. E se a tensão na entrada inversora é maior do que na entrada não inversora, eu terei na saída nível baixo. Repetindo, claro, pessoal, eu sei que aqui é uma questão de decorar. Se vocês decorarem, maravilha, quando houver comparação, porque o operacional pode ser usado de várias formas. Essa aqui é uma das formas, por isso que o nome ele faz várias operações, então ele trabalha de diversas formas. Aqui apenas está comparando tensão. Quando essa entrada for maior que essa, tensão de saída é alta. Quando essa entrada for maior que essa, a tensão de saída é nível baixo. Ótimo! A partir disso, vamos verificar o que nós temos nessas entradas e aí sim definir. Aqui, nesse pino 3 do integrado, fica até fácil determinar o que está acontecendo. Porque eu tenho um resistor de 15K, tenho um resistor de 31,6K e um de 1,37K. Vamos verificar o que dá isso. Então lá, 19 volts, 15K. Temos outro resistor de 31,6K e outro resistor de 1,37K. Vamos fazer aqui as contas. A gente pega o menor será um X. Aí quantas vezes 31,6 é maior que 1,37? Eu pego 31,6 divido por 1,37, que vai dar 23 vezes. Então esse aqui
são 23 vezes maior do que esse. Nossa, e esse de 15K? Pessoal, como eu falei sobre a calculadora, dê uma olhada aqui, ó. 15K, eu vou dizer, em relação a 1,37, se eu multiplicar isso aqui por 10, vai dar 13,7. Se eu colocar mais uma vez, 10, mais uma vez, vai chegar bem perto de 15. Então esse aqui é cerca de 11 vezes maior que esse. Será? Mas, Mário, será? 15 dividido por 1,37 igual 10,94. Daria 10,94 vezes. Legal. A partir disso, vamos calcular a tensão. Calcular a tensão? Como calcula a tensão em cada um? É só somar os divisores de tensão. 23 mais 1, 24, mais 11, 35. 23 mais 1, 24, mais 11, 35. Então eu pego 19 volts dividido por 35, que dará 0,54 volts sobre cada resistor. Não, perdão, sobre o menor resistor, 0,54 volts. E aí eu iria calcular pegando esse 0,54 multiplicando por 23. Mas espera aí, Mário, tem algo errado aí. Tem algo errado? Não, não é que tenha algo errado. Na verdade, eu só fiz esse cálculo de uma forma geral, mas vamos ter que ver tudo de novo. Tudo de novo? Sim. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui nesse ponto, nesse pino, no pino 3, tem uma tensão de referência de 2,6 volts. Portanto, esse resistor, ele não vai trabalhar diretamente com esses, e sim colocando essa tensão. Mas será que dá? Dá, lógico, essa tensão aqui seria bem mais alta que 2,6. Ah, então ele vai polarizar, porque lá dentro tem uma referência, um Zener de 2,6. Então a tensão aqui já está definida em 2,6 volts. E a partir dessa tensão, 2,6 volts, que está no pino 3, é que eu determinaria qual é as outras tensões. Nossa, como está difícil. Não, pessoal, isso é uma questão de esforço, dedicação, muitos exercícios, e funciona maravilhosamente bem. E como eu faço aqui, Mário? 2,6 é colocado sobre esses dois valores aqui. Esse é 23 e esse é uma vez. Então 2,6 será dividido por 24. Que dá praticamente sobre esse resistor, dá praticamente 0,1 e é 0,8, não daria 0,11 volt. Nossa, Mário, quase nada! É isso mesmo, quase nada. Então, e essa tensão de 0,11 vai ao pino 5 do integrado. Então aqui no pino 3 temos 2,6 e no pino 1 temos 0,11. Ah, mas o esquema já não entrega isso, Mário? Pelo visto não. Esse é o esquema. Aqui não está marcado nada, a não ser essa tensão de referência de 2,6, e aqui não está marcado nada. Bem como aqui também não diz nada, nem aqui diz nada. Não, Mário, olha aqui, ó. Isso aqui é GND. E tem um resistor e um capacitor. Então aqui eu já sei. É 0 volts. Muito bem. Realmente é 0 volts. Maravilha. Então eu já sei que esse pino aqui é 0. E que esse pino aqui, o pino 5, é 0,1 volt. Opa! Onde está a tensão maior? A tensão maior, uma mixaria a mais, 0,1, está no pino 5. Então, peraí, o que era mesmo? Se esse aqui é maior que esse, aqui vai para nível alto. Tensão de alimentação, 19 volts, nível alto. Se aqui foi para nível alto, e aqui também está ligado nos 19, esse diodo está completamente cortado.
Estando completamente cortado, e aqui sendo nível alto ou 19 volts cortado, eu não tenho nenhum acendimento deste LED e o meu circuito continua funcionando maravilhosamente bem. Nossa! Mas espera aí, isso aqui está na massa, serve para quê? O massa, em relação a dois pontos diferentes, podem adquirir ruídos externos, intensos ou até aqui do próprio FET. Quando o FET comuta com uma saturação num grande tempo e há um consumo muito forte dessa fonte, os ruídos são propagados. E esses ruídos podem gerar determinadas amplitudes. Essas amplitudes aqui desse massa, olha só, é lógico que tem um capacitor aqui para minimizar isso, mas vai ser criada uma variação. Essa variação aqui no massa, como se fosse um pulso, pode ultrapassar a essa, é só 0,1. Ultrapassando a essa, a tensão cai, acende o LED e aí faz o desarme do meu circuito chaveador. Se o ruído, lógico que logo em seguida, se cortou, vai parar a ruideira. Se o defeito se é realmente causado por aqui, vai parar a ruideira. Parou a ruideira, volta a ser zero. Voltando a ser zero, porque está ligado à massa, o circuito volta a funcionar, volta a trabalhar o FET. E se o problema for aqui, gera a ruideira de novo e desarma de novo. E aí, poxa, Mário, como eu vou saber disso? Você vai ter que, para ter certeza do que está ocorrendo, ter um osciloscópio. Porque quando eu falo que aqui nesse ponto tá um ruído, o ruído ele nada mais é que uma subida e caída, sobe e cai a tensão em relação ao zero. Se eu colocar um multímetro aqui, vai dar muito próximo a zero. Se der um negativozinho, ou se der um positivo, alguma coisa negativa, alguma coisa positiva, é indício que há algum problema realmente nessa malha. Mas normalmente eu vou ter zero medindo no multímetro. Mas quando eu coloco o osciloscópio, aí sim eu vou visualizar ruídos que podem ocorrer e parar. Por que ocorrer e parar? Ocorrer e parar porque a fonte está trabalhando e depois para, volta a trabalhar e depois para. O que eu devo fazer? Há uma chance, como é que eu tenho 100K, se esse capacitor abre, aqui vai ter ruído, porque de uma irradiação geral aqui é captado. Esse capacitor não vai deixar o ruído ser de grande intensidade, ou seja, vai ficar abaixo de 0,1. Mas se ele abre, aqui capta ruído mesmo. Captou ruído, vai desarmar toda hora. Então, mais um alerta para você que está aí analisando o circuito de desarme. Se esse capacitorzinho abriu, vai realmente desarmar a fonte. Muito bacana, não, esse sistema de desarme. Mas ainda faltou ver, esse de baixo nós já vimos o que pode acontecer. Atenção, aqui abaixo, corta a fonte. Cortou a fonte, o problema some, ele volta a cortar, volta a ter tensão, volta a cortar, mas pode novamente fazer o desarme. E agora falta ver o que significa isso aqui. Vamos ver. Aqui, como falei, nós temos 2,6 volts. E aqui, de novo, um monte de resistores quebrados. Quebrados 75K, 9,76K. Como aqui tem 10, eu já poderia dizer que a tensão aqui, que o valor, esse valor, 976 para 75K Mas vamos fazer o cálculo aqui. 75 dividido por 9,76 igual a uma relação de 7,68 vezes. Então esse aqui é 7,68 vezes maior do que esse aqui, que é uma vez. Aí eu pego a fonte
de 19 e divido por 8,68, porque eu tenho que somar os dois, uma vez e mais 7,68 vezes, que é igual a 2,2 volts. Quase 2,2 volts. Legal. Então, novamente, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho, se a fonte estiver com 19, que ela é estabilizada em 19 volts, eu teria aqui 2,2 volts. E aqui 2,6 volts. Essa tensão é maior do que essa. E se essa tensão é maior do que essa, vimos agora há pouco, a tensão de saída será nível alto, ou seja, os próprios 19 volts. Resultado, LED apagado, circuito de proteção sem atuar. Mas se essa fonte por algum motivo subir, ou alguns capacitores abrir, que der um ruído danado, pode fazer com que hajam picos ou que a própria tensão suba. Se ela subir, vai chegar em 2,6, 2,65, já será maior que essa. Abaixa a fonte, polariza, acende o LED vai criar o desarme. No desarme, corta completamente o FET cortando, essa tensão cai. Mas peraí, essa tensão caindo, essa tensão aqui também vai caindo. E essa está estabilizada, e essa vai caindo, até que fica abaixo de 2,6 volts. Ficando abaixo de 2,6 volts, tensão sobe, corta esse diodo e a fonte volta a funcionar. Mas não adianta, porque ela volta a funcionar essa tensão por algum motivo, temos que ver se é o circuito amplificador de erro, vai ficar acima de 19 volts e aí corta de novo. Então ele vai dar aquela forma de onda que eu já havia dito a vocês, que são pulsos bem espaçados e a fonte sempre cortando ou se mantendo numa tensão bem baixa. Muito interessante, né? Então, tomem muito cuidado. Aqui nós já vimos toda essa parte de proteção. Então aqui nós temos uma proteção para ruídos, massa em relação a massa, ruídos. E aqui nós temos a proteção de sobretensão. Se houver uma tensão de saída maior, eu vou desarmar pelo pino 1. Mas não é só isso que poderá acontecer. Vejam que no source do transistor chaveador também existe source dreno. Também existe um resistor de baixíssimo valor, 0,3 ohms. 0,3 ohms, e eu já havia dito isso antes a você, vamos aqui fazer de novo a forma de onda. Se eu tiver um consumo máximo, aqui é 19 volts na saída, e um consumo máximo de 70 watts, nossa, 70 watts, vai dar aproximadamente uns 4 amperes. Quase isso, né? Não chega a dar, mas vamos arredondar. Consumo máximo, é lógico que o consumo não vai chegar perto da fonte, mas vamos dizer que chegue a 4 amperes. 4 amperes é consumo médio. E o que vai acontecer aqui? Quando o transistor está saturado, a corrente vai aumentando aos poucos e aqui começa a aparecer uma forma de onda. Vamos colocar aqui o que está acontecendo no gate. No gate eu tenho essa tensão aqui, essa variação. Tá. Aqui no source começa a aparecer, ó, tá zero, o gate sobe, o FET satura e começa a circular corrente que vai aumentando aos poucos. Essa corrente aumentando aos poucos é isso aqui, ó, vai aumentando aos poucos. Depois que a tensão aqui cai, volta a zero a corrente. E a tensão também sobre esse resistor é zero. Vem até aqui, sobe e cai. Vem até aqui, sobe e assim por diante. Legal.
Eu disse que a corrente máxima é 4 amperes. 4 amperes, vamos fazer aqui um cálculo. Poxa, um resistor de 0,3 ohms. Se eu fizer um cálculo da lei de Ohm e tiver uma queda nesse resistor aqui, ó, uma queda de 2 volts, aqui no source, tem uma queda, um pico de 2 volts. Um pico nesse ponto de 2 volts. 2 volts, 2 dividido por 0,3. Lembrem-se que quando eu divido alguma coisa por um valor menor que 1, sempre a resultante será bem maior. Então eu poderia usar a seguinte lógica. Quantos 0,3 cabem em 2? 3, quase 1, um pouco mais de 3, quase 7. Então eu vou dividir, 2 dividido por 0,3 igual a 6,66. 6,66 é 6,66 será a corrente circulante nesse ponto. 6,66 amperes. Vixe, aí ultrapassou a da fonte. Opa, 4 amperes que eu havia dito é a corrente média, é a corrente de consumo médio que eu falo, é a corrente quando o notebook está no máximo processamento, lógico que não vai chegar, mas no máximo processamento, 4 amperes. Então, 6,66, quando aqui chegar em 2 volts. Mas espera aí. Se eu tenho 6,66 e esse é um pico e aqui eu tenho 0, a média geral daqui desse tempo será média, hein? O pico é 6,6, começa do 0, então a média será 3,33 amperes. Ou eu posso pegar por aqui, aqui, quando eu tenho 1 volt e dividir 1,003 vai dar 3,33 amperes. Então a média que eu tenho aqui é de 3,33 amperes. Não. A média que eu tenho aqui. Agora dá uma olhada. Se eu pegar esse tempo, comparando a esse tempo, esse aqui é 1,5 vezes maior do que esse aqui. Ixi. Aí eu tenho que pegar 1 mais 1,5, 2,5. Aí eu vou pegar 3,33 e dividir por 2,5, 2,5. Que é igual a média geral será igual a 1,33 amperes. 1,33 amperes. Existe a relação de Spiras. Relação de Spiras é o que eu estou gerando no primário e em relação ao secundário. E, em geral, isso aqui é 3 por 1. Eu tenho 3 ou 4 vezes a mais na relação de Spiras, que são 80 volts, eu tenho uma redução de corrente média de 4 vezes em relação a esse cálculo que eu fiz de pico. Então, eu novamente caio aqui por uma tensão de 1,8, 1,7, tensão máxima aqui de 1,8, 1,7, que será a corrente de pico, e na média vai dar uma corrente bem mais baixa. E eu consigo, abaixando a tensão, eu consigo aqui na saída ter uma corrente bem maior. Bom, eu expliquei aqui o funcionamento, mas na verdade eu quero dizer o seguinte: esse resistor e o valor dele determina qual será a corrente máxima da minha fonte. Perdão, a corrente máxima da saturação do FET. Se eu fizer um monte de cálculos, na média dará a corrente máxima da minha fonte. Então podemos dizer aqui que, tirando essa relação e também pegando como base que eu quero aqui 4 amperes, e aqui 4 vezes menos vai dar 1 ampere, aqui se for 4 vezes pode ser até um pouco mais a relação, mas aqui vai dar 1 ampere médio. 1 ampere médio daria médio, mas calculando isso aqui eu vou chegar a ter uma tensão aqui superior, mais ou menos de
2 volts, que alcançaria 6,6 amperes. Mas na média, voltando lá, ó, aqui 2 volts, em cima de um resistor de 0,33 vai dar 6,666 amperes. 6,66 aqui dá 3,33 amperes. E 3,333 dividido por 2,5 igual a 1,333. Então, como eu quero uma média aqui de 1 ampere, 1,333 está mais que bom. Então, eu vou alcançar picos aqui de tensão de 2 volts. Aqui é muito importante, aqui é um desarme, aqui é muito importante saber que se esse resistor alterar para 0,4, 0,5, como é que é? Alterar para 0,4, 0,5 ohms, o circuito funciona maravilhosamente bem. Mas se você coloca o seu notebook para um consumo maior, uma renderização de vídeo, trabalho de videogame que usa muito o processamento do teu notebook, o que vai acontecer é que ele, na hora que requisitar esse maior consumo, vai atingir uma queda aqui de tensão maior, esse pico aqui será maior, e o resultado é que vai desarmar. Chega uma hora que pá, desarma o teu equipamento. Ainda bem que você já está usando a SSD, porque se for HD, você corre um sério risco de acabar com tudo. Se é uma SSD, corre menos risco. Então, tome o maior cuidado, isso aqui é muito importante, cuidado com esse resistor. E por fim, se ele estiver aberto, é claro que nem a corrente, nem a indução, e aí medindo rapidamente aqui eu vou ver que não tem uma tensão próxima a zero, tem qualquer tensão aí de escape, qualquer tensãozinha que possa surgir. Alta, bem mais alta que 2, que 3, que 4 volts. Então esse aqui é um ponto de medição também importante quando a fonte está inoperante. E finalmente eu falhei, porque no primeiro vídeo eu falei que ia relacionar os valores aqui dos nossos FET ou do nosso FET e como ter uma ideia da equivalência, o que eu devo levar em consideração para achar um equivalente. Então esse aqui é o K3569. 3569 tem essas características e eu anotei aqui em vermelho quais são as principais características que eu deverei levar em consideração para achar um equivalente, comparando os limites, né? Por exemplo, tensão entre dreno e source, 650 volts. Um substituto deverá ter isso, 650 volts. Tensão gate source não é importante. Aqui, ó, corrente constante ou contínua, corrente média do meu FET. 12 amperes, a temperatura de 25 graus. E depois eu caio aqui, ó, máxima potência dissipada, 106 watts. O teu circuito deverá ter isso, o teu FET substituto deverá ter no mínimo essa potência. Pode usar um pouco maior? Pode usar um pouco maior desses parâmetros aí. Depois eu tenho isso. Tensão entre, bom, já está colocado, tensão entre dreno de ruptura, 650. Olha só, tensão de threshold é tensão de disparo, que gera o disparo do FET. Começa a criar a saturação a partir do 3 e 5 está completa essa saturação. Então é uma passagem muito rápida entre 3 e 5 para criar a saturação do FET. Cuidado, olhem que o substituto tem que estar bem próximo a isso também. A resistência no estado on, no estado ligado, aqui é 0,65. Ah, eu encontrei um, Mário, está tudo igual, mas aqui é 0,9 ohms, ou 1 ohm. Ah, cuidado, hein? Isso aqui significa que quando ele satura, ele tem 0,65 ohms. Se for um MOSFET de resistência maior, claro que ele vai criar um pouco mais de aquecimento. Pode? Não deveria. Você deveria optar por 0,65 ou menos. 0,6, 0,5, 0,4. Ok? Aqui nós temos a capacitância de entrada, 1.600. 1.600, no caso, pico, 1,6 nano, ou 300 ou 200.
tudo em pico. 1.600 pico, 300 pico e 200. Capacitância de entrada, capacitância de saída. Essa capacitância de entrada é a mais importante. Toma muito cuidado. Se o outro FET que você está colocando, a capacitância é bem maior, o driver vai acabar tendo dificuldade de excitar rapidamente esse teu FET. Porque esse driver, esse CI, gerador PWM, ele gera no máximo 250 mA. E aí o que acontece se eu colocar um FET com capacitância maior? Ele também pode começar a aquecer mais que o normal. Por quê? Porque eu levo um tempo para vencer. Quanto maior essa capacitância, a curva de excitação ela inclina e o resultado é que ele começa a aquecer, porque ele vai ter tensão sobre o FET, vai ter tensão sobre ele, o MOSFET, e também tensão e corrente, e vai gerar aquecimento. Então, muito atento a essas características que eu coloquei aqui. Espero que não tenha sido muita informação. Pegue fontes que tem aí em sua bancada para fazer medições propostas. Se for iniciante, pega alguma fonte com problema ou até boa, que irá transformar em um robozinho, que é a forma carinhosa que damos ao processo de destruição de algum circuito ou equipamento em prol da ciência. Lembre-se que a prática de tudo isso será fundamental para reter boa parte dessas informações. Não caia nessa de comprar um multímetro de alto nível e muito caro, pois quem tem que ser de alto nível e cobrar caro é você. Caso esteja pensando em comprar um multímetro de 500 ou 700 reais, mude completamente esse pensamento e compre um osciloscópio portátil, 70 ou 100 MHz neste valor. Estando aqui comigo, e claro, se inscrevendo no canal e acompanhando todos os vídeos, vai aos poucos começar a utilizar seu osciloscópio como ninguém e, claro, interpretar as formas de onda. Mas não paramos por aí, não perca a sequência de 8 vídeos que eu vou produzir, falando dos vários tipos de conversores de CDC, como Step Up, Step Down, Inverting, Half Bridge, Full Bridge e outros. E você se tornará um grande analista nessa área. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para amigos e de marcar no sininho para receber avisos futuros de vídeos que serão postados. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e deixe seu like para que o YouTube distribua isso para muita gente. Um beijo no seu coração.